O Sakamoto, aqui no Brasil, o governo Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, tem muitas pessoas na política, né? Tem o próprio presidente Jair Bolsonaro, tem o Flávio Bolsonaro, que é senador, Eduardo Bolsonaro, que é deputado, Carlos Bolsonaro, que é vereador, e a Michelle, que está aí postulante a um cargo também. A ex de Bolsonaro também se candidatou, não se elegeu. Enfim, tem boa parte da família na política, mas nenhuma foi nomeada assim, um pelo outro, né? Ou foi já? Então, é até engraçado fazendo essa comparação, eu tinha até escrito sobre isso, né? Que o Milei, ele começou o governo empregando a irmã, o que nem Bolsonaro fez por Carluxo, ou seja, o Milei fez pela irmã, o que nem Bolsonaro fez pelo filho Carlos, né? Todos eles, né, Diego, pelo menos na atual configuração política, conquistaram seus cargos. Pode-se falar que conquistaram por influência do pai, mas foram devidamente eleitos, né? E aí tem um ponto interessantíssimo, porque o Carluxo, quando houve a transição de governo, o Carluxo era um cotado, era uma pessoa cotada para assumir a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, uma Secretaria de Comunicação, etc., na Presidência da República, que é um cargo com status de ministro, né? A súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal de 2008, ela impede nomeação de parentes, né? É uma súmula importante, né? Trata de nepotismo, essas coisas, seja cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral, afinidade até o terceiro grau para cargos de provimento na administração pública direta ou indireta, em estados, União, municípios, Distrito Federal, tudo. Porém, isso tem uma ressalva. Para quê? Para os cargos de natureza política. Ministro, secretário estadual, essas coisas, ou seja, esses cargos de natureza política, né, estão livres dessa questão do nepotismo, pelo menos aos olhos do Supremo Tribunal Federal. Então, Bolsonaro poderia ter indicado Carluxo para ministro, chefe da SECOM, uma vez que Carluxo foi aquele que cuidou das redes sociais, cuida até hoje das redes sociais do pai, seu estrategista dele, etc. Bolsonaro acabou não fazendo isso. Ele foi, na época, alertado exatamente que ele foi eleito, né, em cima de um discurso em 2018 da antipolítica. Ele foi eleito se colocando como uma pessoa que representava a antipolítica, que ia mudar toda a política, todas as práticas políticas, ao contrário, é claro, dele estar há 30 anos no Congresso Nacional, ter feito rachadinha. E aí entra, Diego, porque é o seguinte, ele não pode, ele utilizou para as rachadinhas os parentes da ex-mulher, botava os parentes da mulher no gabinete, tinha aí é acusado, né, de ter feito isso, de usar essas rachadinhas para tirar dinheiro, devolução de uma parte de dinheiro. O UOL fez uma série de matérias já sobre isso, né, mostrando, né? Então, o Bolsonaro foi recomendado de que não fizesse isso, gerou estresse na família, tudo isso mais. Já o Milei deu de ombros. O Milei foi o contrário, na verdade, o Milei foi pior, porque o Bolsonaro tinha essa questão dessa brecha da súmula 13 que ele poderia ter indicado Carluxo com isso. Mas ele poderia ter indicado o Eduardo Bolsonaro para a embaixada, porque o cargo de embaixador nesse país é um cargo também considerado político. Então poderia ter, é técnico, mas é político, ele poderia ter indicado. Né? O pessoal que criticou ele acabou não indicando. O Milei indicou a Karina, que é a irmã dele, é a principal conselheira dele, a pessoa que ele mais confia é a Karina. Aí ele indicou ela para secretária-geral do governo, que é uma espécie de um grande chefão de gabinete, assim, né? Ele trouxe ela para perto, né? Ele ficou emocionado na hora que empossou ela, né, no domingo, né? Então, o que acontece? Mas para isso ele teve que mudar uma lei, um decreto, revogar um decreto que tinha sido baixado por quem? Tananana, por Maurício Macri, o seu novo super aliado. Ele teve que mudar o decreto do Macri, né? Exatamente para quê? Que é o decreto de 2018, o decreto antinepotismo, para poder indicar a própria irmã, ou seja, ele acaba fazendo isso, o que nem Bolsonaro não fez. O que não significa também que, uma vez não indicado o Carluxo não botou suas mangas de fora, né? A gente tem as denúncias de que o gabinete do ódio, aquela estrutura montada dentro do Palácio do Planalto para atacar críticos ao governo, continuou sob influência do vereador federal Carlos Bolsonaro durante os 4 anos de Jair. Mas é isso, né? Os dois foram eleitos na antipolítica, o Bolsonaro, nem o Bolsonaro bancou isso por conta dos aliados, só que o Milei já deu a banana e foi lá. Claro, eu concordo, vai ser criticado, vai entrar no balaio das críticas, não tenha dúvida nenhuma.